Olá pessoal, tudo bem? Como é que vão? Aqui professor Mário Vitor. Hoje na aulinha de Geografia continuaremos a falar sobre os Estados Unidos, mas agora pela ótica do poder e da influência global que os estadunidenses têm com o resto do mundo, né? Tudo que acontece lá, sendo de ordem econômica, de ordem política, o mercado financeiro, tudo que acontece lá acaba que repercute e influencia o restante do mundo todo. Portanto, os Estados Unidos têm uma enorme influência global. A gente vai identificar o porquê dessa relação, a influência também cultural, a tecnológica, enfim, todas as tomadas de decisão que ocorrem lá influenciam o mundo de uma maneira geral, né? E aqui a gente tem uma visão de por que os Estados Unidos são tão poderosos, né? E aí a gente cita a tecnologia de ponta, a gente cita o poder militar, que são a maior força militar do planeta, né? A disseminação da cultura norte-americana, e isso do cinema, a música, a rede social, os padrões de comportamento. Então isso faz dos Estados Unidos ser realmente um país muito poderoso. Além de você ter Wall Street, a famosa Wall Street, que é o coração do mercado financeiro mundial, lá em Nova York, é um dos maiores centros financeiros do mundo. A Bolsa de Valores de Nova York, que é sem dúvida uma das maiores do mundo, movimenta trilhões de dólares diariamente. Isso mexe com toda a estrutura do planeta Terra. Legal? Bom, os Estados Unidos, pessoal, como organização político-administrativo, eles são federalismo, e desde a Constituição de 1787 eles adotam esse federalismo, né? É um sistema que é marcado por 50 estados e tem autonomia de administrar muitos assuntos locais, mas todos submetidos à mesma Constituição deles, que é a Constituição Federal. Lá cada estado pode ter suas leis próprias, o governo estadual, a Constituição Federal. Isso faz deles, dos Estados Unidos, serem aí quase que únicos dentro desse modelo de federalismo. O Brasil também é um país federalista, mas a gente tem outra forma da nossa organização. Então, como é que funciona esse federalismo? Os três poderes, assim como a gente, né? O poder legislativo, que é o Congresso deles, os políticos, deputados, senadores. O poder executivo, representado pelo presidente da República, responsável por governar o país. E o sistema judiciário, tem lá a Suprema Corte e os demais tribunais dentro dos Estados Unidos, né? E aí a gente tem os níveis federais, estaduais e municipais. Legal? Algo bem semelhante com aqui no Brasil. Os Estados Unidos, eles têm a premissa, né? Eles têm uma visão aí desse liberalismo econômico. Grande parte do desenvolvimento dos Estados Unidos baseou-se nesse liberalismo, que é a menor intervenção no Estado, com políticas públicas, sociais, né? Políticas assistencialistas, e você volta o poder muito para o incentivo e investimentos privados. Então as empresas que competem entre elas, a valorização da livre concorrência, isso faz com que fez com que os Estados Unidos tivessem aí essa notória crescimento e desenvolvimento econômico. Esse crescimento econômico se deu muito depois da Primeira Guerra Mundial, com a Europa, como estava totalmente devastada pela guerra, né? Os Estados Unidos expandiram as exportações, eles começaram a vender seus produtos industrializados para o mundo inteiro. E o mundo inteiro, precisando de materiais, comprava dos Estados Unidos. Isso fez com que eles ganhassem muito dinheiro, e aí a indústria dos Estados Unidos ficou muito forte, ficou muito ampliada depois aí da Primeira Guerra Mundial. Os americanos, eles têm como uma base da grande cultura deles o American Way of Life, ou seja, o estilo de vida, o modo de vida americano, né? Esse modo de vida que se baseia muito na relação do carro particular, você ter um automóvel, eletrodomésticos, o consumo de uma maneira geral, né? O consumo imediato
de tudo que é tipo de produtos diferentes, industrializados, faz parte da cultura dos Estados Unidos. Os americanos tiveram uma crise profunda lá em 1929. Muitas pessoas, empresas perderam muito dinheiro nas bolsas de valores, né? E causou uma das maiores crises econômicas não só dos Estados Unidos, mas no mundo inteiro. O Brasil, por exemplo, a gente dependia muito, o Brasil nesse período de 1929, da venda do nosso café. O café brasileiro era muito consumido nos Estados Unidos. Os Estados Unidos era o principal comprador do café brasileiro. E aí, com essa crise de 1929, os Estados Unidos deixou de comprar o café porque não tinha mais dinheiro, e a gente sofreu aqui bastante com essa situação. Bom, esse evento trouxe muitas falências de várias empresas, bancos, desemprego. Foi uma crise mundial que teve nesse ano aqui e nos anos seguintes também. Mas rapidamente foi revertido. Aqui a gente tem essa expressão aqui, New Deal, que foi uma resposta ao do governo para essa crise, né? Então, o Roosevelt, que era o presidente dos Estados Unidos, ele criou esse novo acordo aí, que era um conjunto de medidas que representava mudança no modelo econômico. E aí a criação, ele visava essa mudança para criar mais empregos, recuperar a economia, o investimento público, né? O governo investindo em infraestrutura, energia, habitação, para poder reanimar a economia. E essa resposta deu relativamente certo, e os Estados Unidos conseguiram aí sair dessa crise nos anos seguintes. Mas os impactos dessa crise foram muito fortes, né? Então, no Brasil, como eu falei, a gente teve a crise do café. O Brasil dependia muito dessas exportações do café e deixou de vender para os Estados Unidos. A Europa entrou numa recessão, os países viram as exportações caírem drasticamente, agravando o desemprego e a instabilidade. O comércio mundial, de uma forma geral, também foi muito reduzido, com os países adotando as políticas para proteger os produtos nacionais desses países, né? Evitando com que produtos dos Estados Unidos entrassem nos outros países. Isso criou aí uma verdadeira confusão econômica no mundo inteiro. Bom, depois que acabou a Segunda Guerra Mundial, com o fim da Segunda Guerra Mundial, a Europa mais uma vez estava devastada e precisava ser reconstruída em todos os setores e pontos de vista. Então a recuperação da Europa se deu muito pelo esse plano que a gente está observando aí, chamado Plano Marshall. Marshall foi um militar norte-americano que ficou responsável por acompanhar a reconstrução da Europa, porque os Estados Unidos ajudou a Europa a se reconstruir. Então, após 1945, os Estados Unidos financiou essa reconstrução da Europa aí, foram investidos bilhões de dólares, uma estratégia que fortaleceu e conseguiu recuperar a Europa, conseguiu reconstruir a Europa, e aí estimulou muito a economia do mundo inteiro, e essa situação fez com que os Estados Unidos ganhassem um fôlego a mais na briga com a União Soviética sobre o poderio mundial, que naquele período eles dividiam o protagonismo do mundo, né? A ex-União Soviética junto com os Estados Unidos. Os Estados Unidos, ao ajudarem nessa reconstrução europeia, ganhou um grande fôlego, ganhou uma expansão muito forte. E aí o crescimento econômico fez com que, depois de 1945, os Estados Unidos de fato se tornassem uma potência mundial. Eles consolidaram uma potência mundial muito forte, começaram a desenvolver a indústria petroquímica, que é de combustível, de plástico, impulsionaram outros tipos de industrialização. A gente tem a relação da aviação, que foi muito forte também, armamentos, tecnologia, a indústria bélica, né, dos Estados Unidos também foi muito forte. E aí lá em 2008 teve uma outra crise, não tão grande como a de 1929, mas a crise imobiliária, que também afetou os Estados Unidos, e dessa vez não afetou todo o mundo,
mas boa parte do mundo foi afetado. Então os Estados Unidos enfrentaram uma nova crise econômica pelo não pagamento de financiamentos imobiliários, que era um programa do governo naquela época, né? As hipotecas. E aí muitos bancos faliram, teve desemprego, impacto global, né? Foram afetados aí muitos países, por a gente ter uma interdependência econômica no mundo todo. Não foi que nem em 1929, mas afetou. E aí, pessoal, a gente tem, paralelamente aos Estados Unidos, o surgimento de novas economias, como o Brasil, a Rússia, a Índia, a China, a África do Sul, que juntam, formam os BRICS, os países emergentes. São países que tinham uma economia muito fraca, vulnerável, mas que apresentam um crescimento bastante considerável. Não são economias de primeiro mundo, vamos dizer, mas estão numa ascensão, estão emergindo. E aí os BRICS é a sigla desses países aqui, o B do Brasil, o R da Rússia, o I da Índia, o C da China e a A da África do Sul, BRICS. Legal? E a industrialização? Como é que ocorreu a industrialização dos Estados Unidos, pessoal? Isso foi muito forte lá no Nordeste dos Estados Unidos, com destaque para a indústria têxtil, de tecidos, né? Que se expandiu rapidamente para o restante do país, junto com grandes ferrovias, junto com a descoberta cada vez maior de poços de petróleo. Os transportes entre as cidades eles foram aumentando, né? E aí as rodovias e ferrovias foram fazendo com que as cidades norte-americanas tivessem maior conexão, assim como os portos, aeroportos e o início da agricultura mecanizada. Hoje, o papel dos Estados Unidos no mundo hoje, né? A influência política, econômica, global. Então, mesmo com o crescimento dessas economias emergentes que a gente viu há pouco aí, os BRICS, os Estados Unidos ainda influencia da maneira como ele quer. O dólar, por exemplo, que é a moeda dos Estados Unidos, mas é a moeda mundial também, junto com o euro, né? Mas é a moeda mundial. Os Estados Unidos têm um verdadeiro poder militar, eles têm uma liderança tecnológica, aí Google, Microsoft, Apple, entre outros, sem falar da parte cultural, como que eles influenciam o restante da humanidade, né? Com o cinema, por exemplo, Hollywood, que é muito forte, a música pop, redes sociais e etc. Então o que a gente pode compreender hoje, pessoal? Que os Estados Unidos têm uma organização legal, federal, tem crises e recuperação, o liberalismo e a industrialização e a influência global dos Estados Unidos. Legal? Vale a pena dizer que hoje, né, em 2026, os Estados Unidos, que são muito fortes, mas está cada vez mais perto aí a China, os chineses estão com tudo, e a gente vai ver aí no futuro bem próximo como é que isso vai se desdobrar e se os Estados Unidos vão permanecer ou não como grande potência econômica. Legal? Aqui eu trouxe duas questões para vocês. A crise de 1929 teve início com a queda da Bolsa de Valores de Nova York e gerou consequências no mundo todo. Sobre o New Deal, medida adotada para combater a crise, é correto afirmar o quê? Analisem aí. Qual dessas opções que vocês acham que é? Aqui só pode ser aqui essa número 2, né? Consistia num conjunto de medidas que aumentou a intervenção do Estado, né? Do governo na economia, com a criação de empregos e obras públicas. E aqui na questão 2, pessoal, após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos financiaram a reconstrução dos países europeus por meio do Plano Marshall. Além da reconstrução econômica, esse programa tinha como objetivo o quê? O que vocês acham? 1, 2, 3 ou 4? Olha lá, aqui só pode ser esse número 3, ou seria a letra C aqui. Evitar o avanço do socialismo soviético na Europa Ocidental durante a Guerra Fria, ampliando a influência americana. Legal? Gente, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham compreendido, que eu tenha ajudado vocês nesse conteúdo. Fiquem com Deus e certamente estaremos na próxima. Obrigado, gente.